Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, pelo site e pelo aplicativo, dando aqui início ao nosso Relógio Entrevista. Meus amados, vocês ou você já deve ter ouvido aí falar de células-tronco, não é verdade? Mas sabia que elas estão presentes também no cordão umbilical dos bebês? Pois é. E que essas mesmas células podem ajudar aí no tratamento de doenças sérias, como leucemia, linfoma, anemias graves e problemas de imunidade? Bom, para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o médico que é hematologista, né? Que é o nosso grande amigo e doutor Nelson Tatsui. Doutor, bom dia. Bom dia, Paulo. É uma honra estar com vocês. Um abraço a todos os seus ouvintes e espero ajudá-los nessa informação sobre células-tronco. Fico à disposição. Ok. Obrigado. Eu quem agradeço aqui, doutor, em nome de toda a família Rádio Relógio. Eu peço até ao senhor encarecidamente para o senhor falar mais pertinho do telefone para a gente sobressair bem aqui, tá bom, doutor? Obrigado mais uma vez. Então, doutor, Aí, melhorou. Ô, glória. Ficou 100%. Doutor, já trazendo aqui a primeira pergunta, por gentileza, explica aqui para os nossos ouvintes o que são as células-tronco do cordão umbilical e por que elas são tão importantes. Então, vou até contar um pouquinho da minha história, assim, porque há 30 anos eu comecei a estudar aqui no Hospital da Sírio de São Paulo, aqui da Universidade de São Paulo. O primeiro contato que eu tive com células-tronco foi dentro dos transplantes de medula óssea, né? Eu vi realmente que a célula-tronco que está na medula óssea, onde produz o sangue, ela consegue ser uma célula muito jovem, ela consegue se permanecer por toda a vida do indivíduo e formando todo o nosso sistema sanguíneo. Você vê que a gente, estando bem de saúde, a gente não precisa ir num posto de sangue, né, todo mês, repor sangue. Por quê? Porque existe essa célula-tronco, produz isso indefinidamente. É super bonito essa parte da biologia. Acontece que quando há 30 anos para cá, houve um grande problema de encontro de doadores compatíveis. Isso não é dia a dia, não faz isso. Não é tão comum encontrar pessoas compatíveis, ou seja, biologicamente igual uma outra pessoa para poder fazer um transplante seguro. Aí os pesquisadores, sobretudo norte-americanos e franceses, começaram a estudar quais fontes possíveis e seguras, e de forma segura, a gente pode encontrar células-tronco e ajudar nessa coisa de fazer o transplante, não usar somente a medula óssea ou o tutano, né, que é a parte interna dos ossos. E aí um cientista chamado Raul Broxmeier começou a estudar a placenta, né, o tecido de cordão, o sangue de cordão. Por quê? Porque é jogado no lixo, né? Após o nascimento, esse produto é descartado, né, no bom sentido. E aí ele começou a perceber que esse descarte, né, não deveria estar ocorrendo, porque ali tinha muita célula. E ele provou isso. Entendi. Tanto é que quando ele fez o primeiro transplante em 1988, usando células-tronco do sangue de cordão, até hoje já foram mais de 60 mil transplantes, Paulo. Então, esses 60 mil transplantes de ajudar a salvar 60 mil vidas é a prova cabal de que há células-tronco no sangue do cordão umbilical. Depois houve uma outra evolução, né, mostrando também que o tecido do cordão também tem células-tronco. Entendi. Agora, doutor, só para ressaltar aqui mais uma vez, né, como é feita a coleta dessas células no nascimento do bebê? É um procedimento seguro, doutor? É bastante seguro. A minha clínica aqui, que é a Biogênese de São Paulo, nós já coletamos mais de 25 mil unidades. E isso prova e sem intercorrências, isso prova que é bastante seguro. E como funciona? Normalmente a gestante, né, na fase, a gente indica que seja não na fase final, após 9 meses, mas na mediana, ali, de 3 e 4 meses, começa a avaliar a coleta de sangue de cordão do seu bebê, no sentido de preservar um material genético compatível, né, com o próprio bebê e com a família. Isso é o mais importante. Sim. E isso aí é um procedimento muito simples, obviamente. É um contrato que a pessoa lê e verifica todos os seus direitos primeiro, né? E no momento do parto, a gente encaminha um kit de coleta e logo após o nascimento do bebê, ou seja, após o nascimento dele, o
seja, o bebê já está seguro, sem nenhum risco, a gente, após ele ser separado, né, o médico ou a enfermeira que a gente encaminha, ela isola o cordão umbilical e faz uma punção, como se fosse uma punção numa veia do braço. Entendi. Só que é a veia umbilical. E o sangue que tem nele é drenado para uma bolsa. E a gente remove em torno de 40 a 100 ml. Não é um volume muito alto, mas tem uma potência enorme em relação às células troncos. Tem células muito potentes em relação à regeneração do tecido, né? E isso aí é encaminhado para o laboratório central, aqui em São Paulo, no nosso caso, e nós temos 48 horas, né, para fazer esse transporte entre a coleta, obviamente, e a chegada aqui no nosso laboratório central, onde vai fazer a purificação e a criopreservação, ou seja, essas células ficarão num tanque de nitrogênio a menos 190 graus Celsius por um tempo indefinido. E quando o bebê, o próprio doador, ou a família necessitar, a gente faz estudo de compatibilidade para verificar a possibilidade de tratamento. Certo. Bom, além desse procedimento, doutor, essas células servem só para criança ou também pode ajudar aí familiares, né? E quais doenças já podem ser tratadas com as células tronco? Essa é uma pergunta fundamental, Paulo. E assim, é uma grande pergunta dos pais, né? Uma grande pergunta dos pesquisadores. Essa é uma discussão da ciência, né? E o grande problema, você vê, a chance de um irmão ser compatível com o outro irmão de mesmo pai e mesma mãe é de 25%. Só que nós estamos em uma sociedade que não existe mais isso. Então você às vezes é obrigado a procurar no mundo, né? Quando você vai procurar no mundo, às vezes a chance é muito remota. Só para você ter uma ideia, há pessoas que procuram no mundo onde a chance de encontrar alguém compatível gira em torno de para 100 mil pessoas testadas, para 1 milhão de pessoas testadas. Ou seja, a pessoa provavelmente vai perecer esperando alguém compatível no mundo, né? Então, quando você guarda a própria célula tronco, isso garante compatibilidade completa. O próprio bebê, ela se torna 100%, porque é o material dele, né? Mas para a família, só para você ter uma ideia, vamos supor que você seja um irmão que não seja de mesmo pai e mesma mãe, por exemplo. Às vezes a chance de você encontrar no mundo gira em torno de 20, 30%, mas isso, com um cordão tendo da própria família, isso pode duplicar a chance, tá certo? Embora não seja 100%, tendo do ponto de vista do paciente, você dobrar a chance é uma resposta muito positiva. Bom? Certo, então, sim. A guarda do sangue do cordão umbilical, seja pública, seja privada, no final do turno, realmente é para ajudar as pessoas a obterem material compatível ou o mais compatível possível frente a uma doença grave, como você perguntou para mim da questão das doenças, são doenças normalmente muito graves, como leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, anemias muito graves. E eu perplexo, né, atualmente, mesmo acostumado ao avanço da medicina, são um avanço na medicina individual. Ou seja, a medicina está caminhando para usar produtos individualizados, e com isso o cordão sangue da própria família facilita muito. E também um outro campo que tem evoluído muito, Paulo Roberto, me permite tomar mais espaço dos seus ouvintes, que é o tratamento de doenças muito comuns, como diabetes, né, o autismo, né, e doenças neurológicas, que têm crescido muito, como paralisia cerebral, que é um acometimento muito comum no nascimento de bebês, né, que ocorrem alguns problemas durante o parto. Isso ajuda muito e tem sido estudado muito, sobretudo nos Estados Unidos. Certo. Então, doutor, já pegando carona, né, sobre essa resposta que o senhor nos deu aqui, é uma dúvida muito importante que todos nós temos. Quais são as novidades mais recentes no uso das células tronco? E o Brasil está avançando nessa área? Como estamos aí em relação a outros países? Eu, assim, sendo muito sincero, não há dúvida que, claro, que nós não somos o país mais desenvolvido nesse campo. Mas
O Brasil tem uma característica que é interessante, a gente não engole muito ser passado para trás, sabe, Paulo Roberto? Então, eu achei muito interessante o Brasil começar a estudar, começar a integrar esses grupos de estudo de medicina individualizada, né? O que é pegar células, prepará-las para atacar um tumor específico num indivíduo específico. Acho que esse é o maior campo que está sendo estudado e que mostra o maior avanço. Outro avanço que eu acho muito importante, vai junto com esse trem, vamos dizer assim, de medicina individualizada, é a capacidade que a ciência tem hoje de alterar a informação genética. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Vamos supor que um paciente que tem anemia falciforme, que é muito comum na nossa população, é uma doença grave. Vamos supor que ele seja indicado a fazer um transplante de sangue incompatível, que é o mais comum. Então, hoje, o que a medicina pode fazer? É pegar essa própria célula-tronco, mesmo tendo alteração genética da anemia falciforme, alterar a genética, tornando uma célula-tronco, vamos dizer assim, normal, sim, reinfundir no próprio paciente, fazer um transplante nele mesmo, usando a própria célula-tronco, mas corrigida em termos genéticos. Acho que esse é um grande passo, tá certo? Outro detalhe muito importante também, que é um avanço que acho que vale a pena falar, é sobre a possibilidade de pegar essas células-tronco de sangue do cordão umbilical e fazer vacinas anti-câncer, né? E seja por várias metodologias. Eu acho que a oncologia é um campo muito difícil. Embora tenha grandes campos, a oncologia ainda, infelizmente, faz os pacientes sofrerem, certo? E o mais bonito, por célula-tronco, não é uma célula embrionária. Era uma célula-tronco adulta, com permissibilidade, né, de todas as frentes, seja filosófica, religiosa, científica. Então não há nenhuma discussão contra esse tipo de célula. Certo. Doutor, como o nosso tempo é curto, né, já sendo mais objetivo com o senhor, até por não tomar tempo do senhor, que sei que a vida do senhor é correria, para fechar, o que os pais, né, que estão esperando um bebê precisam saber sobre esse assunto e que mensagem, né, de esperança o senhor deixaria para as famílias que enfrentam doenças graves e podem se beneficiar desses tratamentos? Eu acho que a mensagem eu reconheço que os pais que enfrentam, ou o próprio paciente que enfrenta uma doença grave e grave, precisa ouvir uma resposta da medicina. E o meu lema, depois de 30 anos na área médica, para mim a vida merece todas as chances. Legal. O que puder fazer, deve ser feito. Certo? E uma das vertentes que eu gosto muito é a questão da preservação do material genético compatível com a família. O avanço está sendo muito grande. A cada dia que passa, inúmeros artigos são publicados da potencialidade desse produto. E há uma potencialidade real, porque centenas de pacientes já estão usando a própria célula-tronco para tratar as doenças que eu comentei. Sim. Mesmo doenças que são incomuns de tratamento, né? A diabetes, a esclerose, enfim, a paralisia cerebral, o trauma radicular, a medula espinal, então são várias doenças que acabam com a qualidade. Certo. E eu sugiro aos pais que, veja, eu não quero que você tenha uma abordagem temente a Deus, mas eu quero convidar as pessoas a conhecerem, né? Entre no meu site, na Biogênesis, conhecer o site, conhecer as regras, conhecer a nossa filosofia e conhecer o produto melhor, da forma melhor possível, e tirar todas as dúvidas. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Certo. Bom, gente, tá aí, né? O nosso grande amigo hematologista, Dr. Nelson Tatsui, né? Falamos aqui sobre o uso de células-tronco do cordão umbilical. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer o espaço, estar falando com irmãos, né? Da mesma forma que vocês, eu acredito muito em Deus. Eu sou um cientista que eu acho que a vida merece todas as chances e depende
do poder de vida. Eu agradeço a todos. Obrigado. Tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio. Boa semana para o senhor e eu espero poder falar com o senhor novamente, tá bom? Tudo de bom para você. Bom dia. Obrigado, bom dia, doutor. Gente, tá aí, hein? O hematologista Dr. Nelson Tatsui, falamos aqui sobre o uso, né, de células-tronco do cordão umbilical. Sempre é bom destacar para você que está acompanhando a programação da nossa querida Rádio Relógio. Lembrando que quem ficou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo em nossas redes sociais, né? Como no Facebook e também no nosso Insta e futuramente em formato de podcast. Essa edição foi pra conta, hein?